Fala pessoal, tudo beleza? Estamos aqui hoje trazendo mais um vídeo para compor o nosso quadro Trajetórias de Sucesso rumo aos Colégios Militares e hoje eu estou aqui com o Lei. Lei, que foi nosso aluno aí aprovado no último concurso para ingresso no CMM, Colégio Militar de Manaus, realizado em 2023 para ingresso no ano de 2024, juntamente dos pais dele, a Jamilis e o Dave, e eles vão contar aí um pouquinho para a gente sobre como foi essa trajetória tão inspiradora rumo aí ao Colégio Militar, beleza? Bom, mas então, primeiramente, aí, bom dia, Jamiles, bom dia, Lei, bom dia, Dave. Bom dia, professor Daniel. A gente já começa nossa conversa, tá? Só antes da gente começar, eu quero convidar você aí que está nos assistindo. Se você está aqui, eu tenho certeza que esse conteúdo aqui ele é extremamente relevante para você. Então já aproveita e faça a sua inscrição nesse canal e ative o sininho das notificações. É só clicar aqui embaixo do player do vídeo no botãozinho que está escrito inscrever-se, clicar ali no sininho das notificações que fica logo ali ao lado, porque assim sempre que nós postarmos outros conteúdos iguais a esse aqui, você vai ser imediatamente notificado e vai poder vir assisti-lo aí logo na sequência, beleza? Outras entrevistas com alunos que foram aprovados, resoluções de provas anteriores dos colégios militares, dicas para os concursos dos colégios militares, enfim. Eu tenho certeza que são conteúdos que interessam muito para você, então não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho das notificações, beleza? Bom, mas então bora lá, gente. Dave, conta aí pra gente qual que é a idade do Lei esse ano, né? Lembrando, pessoal, a gente está fazendo essa entrevista aqui em 2023, mas ela vai ficar aí no nosso canal aí por bastante tempo, tá bom? Dave, qual foi aí a idade com a qual o Lei foi aprovado no concurso, né? Lembrando, ele fez o concurso em 2023, vai começar em 2024. Qual que é a idade dele aí? Então, hoje o Leí já está com 12 anos, né? Ele fez dia 14 de dezembro, esse ano, 12 anos, né? Na época que ele Uhum, fez o concurso, ainda estava com 11 anos, hein? uhum, beleza. E, Dave, conta pra gente aí como que surgiu a ideia de colocar ele no colégio militar? Então, professor Daniel, quando eu estava fazendo o ensino médio, né? Eu fui presidenciado, né? Em passar em um concurso, né? De uma fundação mantida pela Sharp do Brasil. Fundação de Pesquisa Matemática Clínica. Então, eu fiz o curso profissionalizante lá, fiz eletrônica. E depois, quando eu fiquei adulto, eu percebi que havia um concurso bem famoso em Manaus, que era para o Colégio Militar, né, de Manaus, né? E aí eu comentei com a minha esposa, com meu filho, a possibilidade da gente se preparar para fazer esse concurso, né? Então foi dessa forma que surgiu a ideia de o Lei estudar no Colégio Militar. E aí também eu levei ele na área externa, onde eu tinha acesso, mostrando para ele a a localidade do colégio, mostrei vídeos do YouTube sobre o Colégio Militar de Manaus. Uhum, legal. E como e quando que começaram os estudos dele aí pro colégio militar, Dave? Ele passou de primeira? Como é que foi? Conta um pouquinho aí pra gente de maneira breve, por favor. Então, a gente começou, o Lei começou o estudo dele em 2021, ele estava na quarta série, né? Uhum, Se matriculou num curso aqui de Manaus, aí ele tentou, não conseguiu ser aprovado, e aí no outro ano a gente mudou, né? O cursinho, e ele fez, só que nesse processo ele sempre ficava entre os 60, né, na classificação geral. E a gente não uhum, conseguia entrar naquela lista dos que são classificados e aprovados. E uhum, eu sabia que ele tinha um grande potencial, mas a gente precisava de algo a mais, né? E foi aonde a gente teve uma conversa aqui em casa muito sincera, falou, olha, nós precisamos fazer algo mais direcionado para o Lei, trabalhando as necessidades dele, de português e matemática, foi aonde a gente entrou em contato com o senhor. E eu já conhecia teus vídeos de YouTube, eu achava uhum, muito legal a tua explicação, achava uma pessoa extremamente alegre, bem criativa nos vídeos. Eu já tinha comprado material também, né, um ano uhum, antes. Só que é tanta coisa para fazer que eu não tinha disponibilidade de tempo para treinar o teu material. E quando foi em 2023, a gente tomou a decisão certa de contratar o teu serviço, né? A tua equipe foi maravilhoso. Foi a melhor decisão uhum. que a gente. Legal, legal. Obrigado, Dave. E, Lei, conta um pouquinho aí pra gente, cara. Se eu não me engano aqui, né? Eu lembro que até teu pai comentou comigo a primeira vez que eu falei com ele, que no segundo ano você já tinha, assim, não só você, mas vocês no geral tinham bastante expectativa de que ele passasse, né? Os pais sempre ficam naquela expectativa, tomara que dê certo e tudo mais, né? E, Lei, ao final do teu segundo ano de cursinho, quando você estava ali no quinto ano, você acabou, infelizmente, não passando, né?
Como é que é essa sensação, Carinha? Compartilha aí um pouco com a gente. Haja visto que você tinha aí, né, o sonho de ingressar no Colégio Militar. A gente sabe, eu sei que era realmente um sonho teu e eu sei o quanto você batalhou por isso. Como é que foi o não passar, o não conseguir ser aprovado ali no teu quinto ano? Como é que foi isso para você? Eu me senti triste, né? Porque eu tinha estudado mais e eu estava bem confiante mesmo nessa aprovação do quinto ano. Então eu me senti decepcionado, Uhum. mas Mas estava a eu fim de tentar de novo. Falou, não vou me render dessa vez. Eu sei o quanto você é guerreiro e seus pais também são, né? Mas faz parte, né, carinha? Felizmente aí, depois aí de mais um ano você conseguiu, né? Agora, pessoal, para vocês que nos assistem aqui, só dando aí um breve contexto para vocês, o que que acontece, né? O Lei, conforme o David colocou aí pra gente, ele já tinha 12 anos no momento, assim, no dia 1º de janeiro da matrícula, ele já teria 12 anos aí, que seria, no caso, o ano de 2024. Ele fez 12 anos aí na metade do mês de dezembro, então, segundo as novas regras aí do novo edital, ele já não poderia mais estar competindo. Ao meu ver aí, né, assim, pelo menos na minha opinião, injusto isso, porque assim, o que que aconteceu? No ano passado, né, o Lei ali em 2022, ele teve que concorrer com a molecada que já tinha 12 anos. Para quem não sabe aí, essa regra aí de ter menos de 12 anos no dia 1º de janeiro do ano da matrícula para ingressar no sexto ano, ela já quase foi implementada no ano anterior, acabou não sendo devido à forte pressão aí da comunidade, né? E nessa época o Lei, que tinha ali ainda 11 anos, ele teve que competir com a molecada que já tinha 12 anos, ou seja, tinha um ano a mais de preparo do que ele. Agora esse ano aí, né, que ele teria 12 anos e, portanto, teria aí um ano a mais de preparo, ele também não poderia mais competir, né, segundo as novas regras aí do edital. E o que que aconteceu, né? Não somente o Dave aí, a família dele, mas também várias outras famílias aí acabaram tendo que recorrer à justiça para que essas crianças pudessem fazer aí esse concurso, né? Aí eles conseguiram liminares aí, todos os que entraram na justiça aí, que tinham os filhos que já completariam 12 anos antes do dia 1º de janeiro do ano da matrícula, tiveram que conseguir essas liminares para poderem concorrer. Quem foi para a justiça conseguiu essas liminares e pôde concorrer aí, né? E então, assim, só para contextualizar vocês aí de uma maneira geral, que a nova regra agora é que o candidato que vai ingressar no sexto ano, ele tenha menos de 12 anos no dia 1º de janeiro do ano da matrícula, beleza? Aí o Lei, com essa liminar aí, né, que o pai dele conseguiu aí para ele, junto à justiça, ele conseguiu competir, né? Eu já falo aí o desfecho, o que que aconteceu depois para vocês, tá bom? E, Dave, conta aí pra gente, né? O Lei, ele já vinha se preparando aí, né? A gente começou o preparo lá no início do ano, a gente já conhecia a regra, sabia que talvez ela fosse mudar, né? E no fim das contas acabou saindo o edital ali que não permitiria que ele pudesse prestar o concurso. E dentro desse contexto eu queria saber de você aí, como que você se sentiu, como que foi isso para vocês, né? Você ficou com medo, você ficou apreensivo, o que é bastante óbvio, né? Conta aí um pouquinho pra gente de como que foi esse momento, quando saiu o edital lá e, segundo o novo edital, o Lei já não poderia mais competir. Então, foi um sentimento de tristeza, né? De decepção, de angústia, mas assim, a gente tinha muita confiança em Deus, a gente também tinha muita certeza que o nosso filho estava muito pronto, preparado para ser aprovado, e a gente sempre acreditou, sempre acreditou. Então, em cada etapa que a gente passou, com direito a fazer a inscrição dele, com direito a fazer a prova, ver o resultado, o gabarito, ver a aprovação dele, e com a data marcada para entregar os exames, tudo isso foi uma grande vitória para a gente. A gente sempre acreditou que tudo daria certo, Uhum. que, que Deus ia iluminar o caminho para que ele pudesse ser aprovado, Lei. Uhum, sim. E Lei, conta aí pra gente um pouquinho, carinha. Eu acho que você não ficou sabendo de imediato, né, quando saiu o edital, mas não tinha como ficar escondendo isso de você. Logo mais você acabou sabendo, né? E também, assim, eu pelo menos não acho nem ético ficar escondendo da criança, né? Mas em algum momento ele ia acabar descobrindo. Lei, quando você descobriu que talvez você não pudesse mais prestar o concurso, carinha, como é que foi pra você isso? Você pode compartilhar isso com a gente? eu fiquei triste porque neste ano eu me esforcei o dobro que eu tinha me Uhum. esforçado no passado para eu conseguir entrar na lista de colégio militar. E então eu fiquei bem triste mesmo por causa disso. Uhum. Sim, sim. Mas felizmente deu certo, né, carinha? E assim, pessoal, para vocês que nos assistem aí, só para terminar o contexto aí para vocês do que aconteceu, né?
os colégios militares, de modo a não prejudicar também aqueles candidatos que estavam efetivamente abaixo ali da linha de 12 anos no dia 1º de janeiro do ano da matrícula, a informação que a gente tem até hoje, a data de gravação desse vídeo, é que eles foram lá e colocaram mais algumas vagas extras ali para, para o ingresso desses candidatos ali que estavam acima dos 12 anos, né? No dia 1º de janeiro do ano da matrícula. E assim, por que eles fizeram isso? Para não prejudicar nenhum nem outro, né? Esses candidatos aí que puderam prestar o concurso aí com as liminares, então, eles pegaram vagas à parte, e os candidatos que tinham menos de 12 anos ficaram lá com as 20 vagas que eram oferecidas ali pelo Colégio Militar de Manaus. No fim das contas, deu tudo certo e acabou que ninguém foi aí prejudicado, né? Talvez aconteça aí de que outros pais e outros candidatos também que poderiam ter prestado o concurso, poderiam ter entrado com a liminar, também não entraram e acabaram desistindo, poderiam também ter ingressado ou pleiteado essas vagas, né? Mas enfim, felizmente aí para o Lei e para todos aqueles candidatos que entraram com as liminares, acabou dando certo e ninguém saiu prejudicado no fim da história, tá bom? Só finalizando aí o contexto para vocês do que aconteceu, tá? E, Dave, conta aí pra gente como que era a rotina de estudos do Lei, assim, durante os 3 anos, né? Cursinho, quantas horas de estudo no cursinho, quantas horas de estudo em casa, como é que vocês dividiam isso aí? Conta aí um pouquinho pra gente, por favor. Então, os 3 anos que o Leite estava se dedicando ao colégio militar, ele estudava no cursinho de terça a sexta, 2 horas de aula, né? Entre português e matemática. Aí ele chegava em casa, ele fazia os exercícios, de modo a estar com os exercícios prontos lá, quando o professor fosse corrigir as questões, ele pudesse aprender, tirar as dúvidas dele. Então, o Lei sempre foi muito dedicado, entendeu? E Uhum, uma das coisas que eu percebi que talvez às vezes eu queria tanto que ele soubesse todas as coisas que eu acabava sendo um pouco muito exigente com ele, entendeu? E eu entendo que nessa idade ele é uma criança e fazer um concurso muito concorrido é uma responsabilidade muito grande, entendeu? E foi quando aí nós procuramos você em 2023 e foi a melhor coisa que a gente fez, porque naquele momento eu já não me preocupava em ficar verificando se o Leite tinha aprendido ou não, você já estava à frente, eu só incentivava. No começo eu ainda ajudei, mas depois eu percebi que eu não estava ajudando. uhum, E isso foi muito legal, porque o Lei abraçou a responsabilidade de ser aprovado. Ele fazia uhum. sozinho, era muito responsável. Uhum. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas de fato, Lei é uma criança fora de sério, assim, nesse ponto, né? Extremamente responsável mesmo. Só antes da gente continuar aqui, gente, só um minutinho, para você que nos assiste, se você chegou até aqui, eu tenho certeza que esse conteúdo aqui ele é relevante para você. Então, se você não fez ainda, não deixa de fazer a sua inscrição aqui nesse canal e de ativar o sininho. Só clicar aqui embaixo do player do vídeo, ali no botãozinho de inscrever-se, ativar ali o sininho das notificações que fica ali do lado para você sempre receber mais conteúdos como esse aqui. Não se esquece também, se você não fez ainda, de clicar no gostei, o joinha, que também fica aqui embaixo do player do vídeo, porque isso ajuda o algoritmo do YouTube a entender esse conteúdo aqui como mais relevante e divulgá-lo para mais gente, beleza? Não deixe de ajudar a gente, né? Clica no gostei aí, ajudem a gente aí na divulgação do nosso trabalho, que nós também sempre estaremos aqui ajudando vocês, tá bom? E David, continuando aí, quais matérias que o Lei tinha mais dificuldade? E assim, como é que vocês separavam ali matemática e língua portuguesa? Como é que vocês faziam esse estudo? Como é que vocês geriam o estudo dele? Mais voltado aí, mais focado aí nos 2 anos de cursinho que ele teve. Como é que vocês faziam essa separação? Então, nos 2 anos, 2021 e 2022, certo? Você está perguntando, né? Uhum, isso. Então, aí o que a gente fazia? A gente levava ele para o cursinho, ele tinha a matéria, a gente tentava ajudá-lo nas dúvidas, tentava tirar as dúvidas dele, né? Mas assim, no começo eu percebi que o Lei tinha dificuldade em matemática, estava tendo dificuldade em português, entendeu? Mas depois ele começou a absorver melhor esses conteúdos, a ficar mais rápido, mais ágil, entendeu? E Uhum, era uma rotina pesada, né? Acho que minha esposa pode comentar um pouco sobre isso. uhum. Comenta. Conta aí pra gente, Jamiles, como é que foi nesses 2 anos aí a rotina do Lei? Acho que era você que acompanhava mais ele, né? Como é que foram esses 2 anos de cursinho aí? Então ele acordava às 7 horas e já começava a estudar. Depois ele ia para o colégio e depois saía do colégio às 5 e aí entrava no cursinho novamente. E aí a gente chegava às 10 horas da manhã, 10 horas da noite em casa e aí 7 da manhã a gente tinha que estar acordado novamente para estudar. Então foi bem cansativo para ele. Aham. Foi pesado.
Entendi. E tá, agora deixa eu fazer outra pergunta aqui. Quais eram as principais dificuldades do LEI nessa época aí? Assim, matemática, português, como é que era isso? Mas era em português, Uhum, mas era em português. Então, em matemática eram algumas questões e aí ele corria para a gente ajudá-lo, né? uhum. Então, depois que ele começou a estudar com você, eu percebi que realmente ele já não corria, ele já era independente. Sim, sim. Até mesmo porque nós tirávamos essas dúvidas dele, né? Ele trazia tudo pra gente. O Lei sempre foi bastante responsável nesse ponto. Galera, para vocês que nos assistem, só contextualizando aqui, né? O que que aconteceu? O Lei, ele chegou pra gente ali no início de 2023, quando a gente começou as aulas, ele era um aluno 70%. Né? E assim, quando eu falo aluno 70%, eu estou me referindo à pontuação dele nos concursos. Inclusive, no último concurso que ele tinha prestado ali, né, que ele não tinha conseguido a classificação, a nota dele foi algo em torno de 70%, se eu não me engano, acho que um pouquinho mais de 70%, né? Mas o que eu verifiquei ali no momento que eu fiz o nivelamento com ele ali, né? E assim, bati ali os resultados das provas ali, ou da prova que ele tinha feito, eu percebi que ele era um aluno cravado em 70%. O que que significa isso? É um aluno bom, né? Assim, nenhum aluno iniciante já começa no 70%, então dava para ver que ele já tinha ali um certo grau de estudo, ele já tinha bastante conhecimento, mas ainda tinha algumas coisas que a gente precisava aprimorar, lapidar, tanto em matemática quanto em língua portuguesa, e foi esse o trabalho que a gente desenvolveu aí ao longo do ano e que a gente vai falar aí nas nossas próximas questões, tá? Dave, agora focando mais aí no ano da aprovação, 2023, né, que foi o ano aí no qual ele subiu de nível e conseguiu efetivamente conquistar a vaga dele no Colégio Militar de Manaus. Qual era o principal método de estudo do aluno em cada etapa, assim, começo do ano 2023, conforme o concurso foi se aproximando, né? Conta aí, compartilha um pouquinho com a gente sobre como foi essa jornada de estudos no ano de 2023 conosco e com vocês, né? Como é que foi tudo isso? Então, quando eu entrei em contato com você em 2021, né, eu falei, professor Daniel, estava bem triste, né? Falei, professor Daniel, tem essa situação, aí você conversou comigo, e já em dezembro você falou, David, deixa o Lei descansar, porque 2023 vai ser um ano bem puxado. E, e realmente foi um ano bem puxado, né? Mas o que eu achei muito interessante na forma como você trabalha é que você me compartilhou uma planilha. Então eu sabia tudo que o Lei estava fazendo. Ó, o Lei no dia tal vai fazer a prova tal, no ano tal, do colégio militar. E, e eu acredito que isso ajudou muito, esse acompanhamento, né, com a planilha. O Lei fazia a prova de português um dia, de matemática, isso logo no começo. Depois isso foi começando a se intensificar. Já respondia uma prova de português e matemática no mesmo dia, e depois já começava a fazer algumas provas das Olimpíadas de Matemática. Aí, quando chegou já no fim, assim, já estava no nível altíssimo, né? Tipo, duas provas de português e matemática, aí tinha as Olimpíadas de Matemática, tinha os simulados nos feriados e sábado, e foi um negócio assim fantástico, porque eu já tinha, quando ele estava ali no meio, eu já percebia que ele tinha poder de ler melhor, de interpretar melhor, de fazer as questões mais rápido. Aí eu já tinha outra preocupação, que eram as questões mais fáceis, entendeu? O mediano, porque simplesmente ele queria fazer muito rápido e às vezes errava aquilo que E sabia, né? acabava errando, E aí tinha as questões mais difíceis, né? ia lá e E acertava. acertava, né? E se concentrava tanto nas questões difíceis. Mas foi um ano bem desafiador, né? A minha esposa também pode compartilhar algo que ela teve essa percepção. A gente Compartilha, Jamilis. Conta pra gente, o que que você percebe aí desse ano? Então, a gente percebeu assim que ele começou a estudar muito mais. Né? Ele estudava, acordava, fazia, ele ia para a escola, quando voltava ele estudava. No intervalo de ir para a escola, ele tinha que estar pronto às provas do tio Daniel. Então ele fazia no carro, entendeu? E ele foi chamado duas vezes, acho que lá no colégio, que ele tinha que largar as provas, que ele tinha que descansar, né? Uhum. Essa eu não Tava- sabia. Essa vocês não tinham me contado. Mas prossiga. Sim, nós fomos chamar a atenção lá no colégio, por É, causa disso. que ele tinha que parar e tinha que descansar. E aí a gente falou, não, filho, vamos tentar. Mas ele abraçou, assim, a gente não teve, saímos para passear, nem nada, nem até quando ia na casa da avó, ele estava ali realmente disposto a fazer as Uhum. tarefas, as provas. Ele parou de ter medo de fazer prova, que era um medo grande que ele tinha.
das provas passou a ser uma coisa cotidiana para ele, que ele estava fazendo em qualquer momento. Todo dia ele estava resolvendo uma prova de um determinado dos 14 Uhum. colégios. Então Sempre tinha coisa para fazer, né? Sempre tinha coisa para fazer. então É, e aquilo ali sim, virou normal para ele. sim, sim. Então, essa é exatamente a nossa proposta, né? Manter o aluno ocupado o máximo possível para que ele esteja ali em contato com as provas direto, né? E especialmente no caso do Lei, que já chegou para a gente ali como um aluno avançado, ou quase avançado, né? Um aluno 70%, não era um aluno iniciante, ele já tinha um conhecimento, a ideia era lapidar, né? Resolver questão para lapidar aí. E até agregando um comentário aqui agora, o David falou ali sobre um certo momento no qual ele estava resolvendo questões muito difíceis, aí começava a errar as fáceis, né? Bom, isso aí todos os pais relatam pra gente, né? Nós também, como professores particulares, quando a gente acompanha o aluno direto, a gente vê que em algum momento isso começa a acontecer, né? Por alguma razão, todas as crianças, ou assim, talvez não todas, mas 95% das crianças que se preparam para o concurso passam por essa etapa. Eles começam a subir bastante de nível, né? Para você que está nos assistindo, ó, presta atenção. Eles começam a subir bastante de nível, né? Aí, assim, chega um dado momento no qual eles começam a conseguir resolver questões muito difíceis que antes eles não conseguiam, aí eles começam a errar bobeira. Eles começam a subestimar as questões fáceis, aí começa a trazer um monte de erro bobo, né? Isso, inclusive, aconteceu com o Lei ali, algumas vezes em simulados e tudo mais, né? Eu ia ver o simulado dele, assim, escorria uma lágrima do meu olho, falava, eu não acredito que o Lei errou isso aqui. Aí ele acabava não tendo uma nota condizente com o real desempenho dele, mas assim, é uma fase, né? Assim, para vocês que estão nos assistindo, caso seu filho esteja chegando nessa etapa, saiba que isso faz parte. Tem que conversar, tem que puxar a orelha, tem que falar, ó, se fizer ela no dia do concurso não vai dar certo, mesmo você tendo nível não vai dar, né? Então, esse também é um ponto que tem que ser trabalhado e muito provavelmente na trajetória da aprovação do seu filho, você aí que está nos assistindo, isso também pode acontecer. Fica ligado aí para você dar a melhor orientação possível e puxar a orelha quando tem que puxar, né? E, Lei, para você era pesada a rotina esse ano, carinha? Conta aí pra gente como é que foi sob o teu ponto de vista, né? Eu sei que eu passava prova para você todo dia, né? Às vezes você tentava dar aquela pechinchada, professor, mas é que tava, é bastante coisa, eu tenho coisa da escola também, né? Como é que foi para você esse ano, cara? Foi pesado? Você estudou mais do que nos outros anos? Compartilha um pouquinho aí com a gente. Foi pesado, sim, porque o intervalo que eu tinha, eu tava focando nas provas para me entregar para você, para não deixar nada em branco e trazer só as dúvidas. Realmente Uma olhada. relevantes. Sim, É. sim. É isso aí. Eu já vou comentar um pouquinho sobre isso, tá, Lei? Sobre o seu desempenho, sobre o seu andar da carruagem esse ano, segundo o meu ponto de vista. Eu já vou falar um pouquinho sobre isso. Mas primeiro, Jamiles, conta aí pra gente como é que foi o acompanhamento de vocês junto do Lei esse ano. Vocês eram muito próximos, né? Assim, o David já pincelou um pouquinho sobre isso, mas desenvolva um pouquinho mais sobre isso. Conta um pouquinho mais pra gente sobre como foi o acompanhamento de vocês junto do Lei. Vocês estavam sempre juntos, vocês precisavam cobrar ele, vocês tinham que mandar ele fazer as coisas, ele não queria fazer, vocês tinham que mandar. Conta pra gente como é que foi o acompanhamento de vocês esse ano aí. Então, Daniel, quando o David chegou comigo e falou, olha, o Lei tá errando besteira, porque ele já sabe. Então, eu fiquei passando, pensando, e aí então eu decidi uma coisa com ele. Acho que eu comecei a ser mais chata com ele, né? Uhum, E peguei e falei para ele, ó, você faz a prova do tio Daniel, você me dá, eu vou corrigir, né? Vou conferir. E se você tiver uma questão errada, você vai ter 3 minutos para descansar. E aí, às vezes, ele reclamava só três. Eu falava, só três, já é tempo para descansar 5 minutos. Ali ele ficava chateado que ele queria mais tempo. E aí eu falava, vai lá e refaz. E aí, quando eu vi que realmente ele não conseguia, eu falei, pronto, já está pronto, já, essa aqui passou, essa aqui já vai para o tio Daniel, porque realmente você tem dúvida mesmo, né? Então, hum, eu vi que ele deu um desempenho melhor, e aí eu vi que o pai parou mais de reclamar, que ele não estava errando, estava prestando atenção e tudo. E aí a gente começou a fazer essa cobrança. E aí uma coisa que ele ficava muito chateado, porque terminava a tua aula e ele falava assim, já mandei para a senhora, tá? No WhatsApp lá, todas as provas do tio Daniel. E aí eu já ia imprimindo para estar ali sempre do lado dele, tudinho, vamos, filho, vamos, dando sempre aquele apoio moral, né, uhum, para que ele possa uhum. estar. Sim, sim. Não, quer falar alguma coisa, David? Pode falar. Tinha uma coisa bem interessante, o Daniel, é que o Lei ele continuava tendo um bom desempenho no colégio dele. As notas dele não caíram porque ele estava se dedicando ao colégio militar. Ele tirava sempre boas notas, sempre estudava com todo o afim, né, para as provas do colégio dele. Ele também estava fazendo inglês,
né? E isso era uma coisa que eu negociava sempre com você, né? Que as quartas-feiras eu não colocasse prova para ele não fazer. Uhum. Então, o Lei foi um ano assim muito desafiador. E também tinha uma funcional que a gente fazia para ele ir lá fazer exercício, né? E para não ficar só estudando, né? Então não Sim, foi sim. uma vida assim muito fácil, né? Foi um ano bem desafiador, mas a gente sabia que tudo aquilo ia terminar bem, que a gente ia ter sucesso, e íamos ter oportunidade de estar aqui, né? Fazendo um vídeo, porque esse era o nosso sonho também, né? Poder ter a Uhum. nossa história contada, né? Para outros pais que também estão no mesmo sonho que o nosso, né? E do nosso Uhum. filho. Então, Sim, sim. foi realizado também estar fazendo esse vídeo. Muito legal. Galera, contextualizando vocês aí que nos assistem, né? O meu ponto de vista agora, o Lei, eu não sei dizer se ele foi o mais, mas com certeza ele foi um dos alunos mais disciplinados que eu já tive. Assim, ele era um moleque que a gente chegava lá, passava a lição para ele e ele fazia. Não tinha esse negócio, vou choramingar, vou chorar, não vou fazer, ou de repente aí ele não queria fazer, né? Ou trazia a lição sem fazer. Não, o Lei fazia o que tinha que ser feito. Um moleque extremamente disciplinado, fora de sério, assim. Eu digo porque eu já trabalho com crianças aí há alguns anos, né? E a maioria delas chega em algum certo momento ali da trajetória, eles começam a não fazer mais a lição direito, ou trazem o negócio meia boca, ou os pais começam a reportar pra gente que tá difícil, a gente tá cobrando demais, mas ele não tá querendo fazer, com o Lei, não. Eu lembro o ano inteiro, uma única vez que ele não fez a lição, uma única. E assim, pessoal, mas teve uma vez sim, mas o normal das crianças são várias vezes, chega uma época que vem um dia atrás do outro, não. O Lei foi uma vez, eu perguntei pra ele, eu não tive nem coragem de brigar com ele. Eu perguntei, ele ficou em silêncio, assim, tá, mas por que que você não fez? Ele ficou em silêncio. Aí eu, assim, eu só pensei, caramba, ele não fez a lição. Eu fiquei chocado porque nunca tinha acontecido. Aí eu assim, esperei um pouquinho e falei, tudo bem, carinha, na próxima aula, então, você complementa a lição que eu vou passar hoje e traz essa que você atrasou. Na outra aula, ele trouxe tudo feito e não se repetiu mais. Havia ali eventuais situações nos quais ele tinha muita lição da escola, tinha que estudar para a prova, mas aí o Dave entrava em contato comigo falando, ele tem que estudar para a prova, tal, aí propositalmente, né, pensadamente eu reduzia um pouquinho a carga de provas ali, né, mas assim, eram situações específicas nas quais ele tinha outros afazeres. Demais dias, ele trazia tudo impecavelmente. Então, assim, um moleque realmente fora de sério, né, e claro, nem todas as crianças vão ser assim, ele já tinha um nível de maturidade muito alto, mas é importante, né? Pais que estão nos assistindo, caso o seu filho não esteja nessa situação, vocês têm que dar um acompanhamento mais próximo nesse sentido e tem que cobrar mais. Fazer o quê, né? Se o teu filho não está entregando de bom grado, vamos colocar assim, vocês têm que estar ali em cima falando para entregar, sentando do lado e falando, não, vamos fazer junto aqui que eu quero que você termine a lição ou que você termine o que tem que ser feito para hoje, né? Tem que bater a meta, esse é o ponto. E assim, como é que eu posso dizer? São pouquinhas coisas que a gente vai acumulando ao longo do ano, todo dia fazendo o que tem que ser feito, que vai garantir a aprovação lá no final do ano, né? Não tem outro jeito. Então, Lei, muito parabéns, carinha. Assim, você foi um dos alunos mais sensacionais que eu já tive nesse ponto aí. Parabéns, viu? E seguindo aqui agora para a próxima questão, Dave, conta aí pra gente quais foram as principais dificuldades encontradas nesse caminho aí. O Lei desanimou algumas vezes, você desanimou algumas vezes, né? Pode até citar aí os percalços aí, né, dos processos que vocês tiveram que enfrentar. Como é que foi tudo isso? Quais foram as principais dificuldades aí? Quais foram os momentos mais difíceis durante essa trajetória? Conta pra gente. Então, eu acho que até comentei lá na pergunta anterior, que assim, a gente somos pais muito comprometidos com a educação dos nossos filhos, né? E o colégio militar não seria diferente. A gente acompanha o outro filho, o Lei também, e assim, qual foi a dificuldade que a gente teve? É manter uma alta performance em tudo aquilo que você programou no ano. Por exemplo, manter as boas notas no colégio dele, era uma tarefa desafiadora. Manter as boas notas no curso de inglês, fazer ele ir para funcional também, para fazer exercício, né? Porque ele estava, às vezes, ele ficava muito cansado, ele não queria nem para funcional fazer exercício, entendeu? E a gente também teve outras pessoas, os familiares, falando: nossa, esse menino aí está estudando muito, não sei o quê. Sempre reclamavam, porque o Lei não ia para o shopping, porque o Lei não ia para o Uhum. banho, para o Sempre balneário, tem né? a família. Assim, esses relatos eu sempre escuto, sempre tem a família falando. Pois é, então, e a gente sabia que era uma decisão da família junto com a criança, mas, enfim, e a questão de. Eu senti que depois o Lei estava com dificuldade em português, eu não via mais dificuldade em matemática. Você tinha trabalhado, e isso é interessante de você ter um professor para aquela criança ali individualizado, porque
o professor ele focaliza a necessidade da criança. Tem assunto que o professor fala, não, eu não vou ficar trabalhando isso porque ele já domina. Vai focar nos pontos fracos, entendeu? Aí você evolui. Eu percebi que o Lei evoluiu muito mesmo. Em matemática, estava assim, maravilhoso. Já estava até me ensinando, eu já estava super orgulhoso. Falei, cara, ele vai passar, não tem como fugir, entendeu? Eu falei, meu filho, você está super pronto. E a gente só estava já torcendo para chegar o dia da prova. Sabe aquele sentimento de não, eu quero a prova. Então era isso que a gente tinha, era essa energia de dizer, não, eu quero a prova, porque ele vai estar aprovado. E a gente tinha certeza disso, que ele ia ser aprovado. Então, teve momentos desafiadores, ele errava, às vezes, pelo cansaço, né? E a gente ficava, meu pai do céu, mas aí depois a gente lembra, não, é porque ele está com a carga muito pesada, mas ele vai ser aprovado. E a gente sempre tinha essa confiança. E não deu outra, né? Não deu erro. É isso aí. E David, chegando aí, quase finalizando, conta pra gente aí qual que foi o sentimento de vocês quando vocês viram ali que ele foi aprovado, que saiu a nota lá, o nome dele estava lá. Conta pra gente como é que foi isso. Professor Daniel, foi um sentimento de muita alegria, né? Porque, como eu comentei antes, em 2022, a gente estava confiante que o Lei ia ser aprovado. E eu liguei para você, e você foi muito gentil comigo, muito educado, falou, David, nós não podemos fazer mais nada naquilo que aconteceu. Vamos ter um pouquinho de calma, ano que vem nós vamos trabalhar. Você falou como você ia trabalhar com ele, né? E aí parece que passou um filme de todo aquele tempo que a gente se dedicou, né? O Lei se dedicou. Foram 3 anos de muita luta, de muita persistência, né? De muita resiliência. Então, ver o nome do Lei ali na classificação de classificados e aprovado nossa, é muito bom. É muito bom. É algo impagável. Ele que deve ter essa alegria muito maior, porque foi ele. É um concurso, né? É um negócio muito difícil para uma criança. Imagina, a gente que é adulto faz um concurso, sabe que algo é muito concorrido. Imagina uma criança, né, de 11 anos, que acabou de completar 12. É algo realmente muito bom. Sim, Foi sim. interessante. Pode falar, Jamiles. Foi interessante que, quando eu fui buscar as notas no colégio, a professora falou que no dia ele estava muito apreensivo. E quando saiu o resultado, todo mundo pulou da sala dele. Também estava todo mundo torcendo por ele, né? Até os coleguinhas compraram lá. É muito emocionante, né? Estava torcendo por ele. Sim, sim, eu vi uma luta, né? Não, Lei nível aí guerreiro dele é uma coisa sensacional mesmo. E Lei, quando você viu o teu nome lá, cara, como é que foi isso? Conta pra gente. Que bem, muito bem. Eu estava muito alegre porque eu tinha passado. E Não tem palavras para descrever. Carinho, a recompensa por 3 longos e duros anos de estudo chega, né? É isso aí. E David, qual que foi a nota do Lei aí no concurso? Como é que ele foi? Ele pegou 8,5, né, em matemática e 8,5 em português. A média dele foi 8,5, né? Então foi uma nota muito boa. Sim, sim. Até bacana, pessoal, para vocês que nos assistem aqui, vou fazer esse comentário aqui agora. O Lei, ele ficou com 8,5, isso corresponde a 17 questões de 20 em matemática, 8,5 em português também, 17 questões de 20 em português, né? Isso dá aí 34 questões de 40 no total. E aqui vale frisar, né? Eu não sei se foi nervosismo, o que aconteceu lá, mas o Lei, ele levou o caderno de provas para casa e o David escaneou ele depois para fazer a correção, né? Segundo a minha correção lá que eu vi, o Lei, ele tinha acertado 19 questões em matemática. E, por alguma razão, eu não sei se ele ficou nervoso lá no dia, o que aconteceu, né? Mas ele acabou passando ali, não sei se ele passou errado no gabarito, né? Mas como eu corrigi o caderno de provas dele, eu vi que ele tinha, de fato, acertado 19 questões. Teve uma única questão que ele errou lá, que ele não soube fazer, ou fez lá de algum jeito errado, não me lembro bem certinho agora. Mas ele acertou 19 questões das 20, né? Então, veja, ele é um aluno ali, né, que lá no começo do ano ele começou 70% e ele progrediu tanto que no final ele estava em 95%. E para vocês que nos assistem, já fica aqui um comentário extra aí para vocês. Um trabalho é pegar um aluno que está na casa ali dos 60, assim, 50%, 60% e levar ele até 80%. O gap do 80 para 90 ou 95% é um gap muito maior, um negócio que leva muito mais tempo, né? O Lei ali, imagino que ele tenha passado errado no gabarito, talvez presta lá no final, né? Ficou ali bastante tempo revisando as questões aí
imagino que ele tenha passado com pressa e errou, né? Mas ele acertou 2 questões a mais porque eu vi o caderno de provas dele, eu vi as resoluções lá e ele tinha de fato acertado, né? Então, assim, foi um negócio assim realmente fora de sério, né? Fruto aí de todo um trabalho muito bem feito durante o ano todo e principalmente a dedicação dele, que foi assim um moleque realmente fora de sério, conforme eu já citei, né? Lei, mais uma vez, parabéns por toda a sua dedicação, cara. Você foi um dos alunos mais disciplinados que eu já tive, viu? Sensacional mesmo. E, David, Jamiles, deixa eu abrir aqui agora um espacinho para vocês. Queria saber se vocês têm alguma dica, alguma coisa que vocês gostariam de falar para esses pais que nos assistem aqui e que estão prestes a colocar seus filhos para prestarem os concursos do Colégio Militar aí. Que mensagem vocês deixariam para eles? O que vocês falariam para esses pais? Eu diria que devem acompanhar seus filhos. Eu sei que as crianças às vezes desanimam, mas aí é a nossa parte como pai chegar lá e dizer para eles que eles são bons, que eles são ótimos, que eles vão conseguir. E que possa animar eles, que eles estão prontos. Eu falaria assim para os pais o quanto antes entrar em contato com o professor Daniel e começar o planejamento de 2024, porque quanto mais cedo, melhor. E não se preocupe, o professor Daniel e a sua equipe são pessoas extremamente profissionais, são muito comprometidos, né? E eles vão deixar tudo transparente, como a criança está, quais são as dificuldades, eles vão dar feedback. E o professor Daniel, a gente desenvolveu uma parceria muito forte, porque a gente praticamente se falava sempre, entendeu? Eu sabia tudo que estava acontecendo com o Lei e ele me ajudava compartilhando a planilha, a evolução do Lei. Nossa, eu tinha certeza que o Lei ia passar, tinha certeza. E esse sentimento estava muito claro, eu sempre falava para o professor Daniel, professor, eu sei que ele vai passar, eu sei que ele Sim, vai passar. sim. Não, deu. Uhum, não, dentro de todo o trabalho realizado aí, eu sabia que ia dar pro Lei, né? Ele tava extremamente bem preparado, né? Muito dedicado e tudo mais. Bom, enfim, pessoal, Dave e Jamiles, muito obrigado por terem, e Lei, né? Muito obrigado por terem aceitado o convite para estar aqui conosco, né? Obrigado por estar aqui compartilhando a história de vocês e podem ter certeza que esse vídeo aqui na história de vocês vai motivar muitos outros pais a conquistarem as vagas para os seus filhos nos colégios militares também. A gente aposta em você, Daniel. A gente virou seu fã, entendeu? Número 1. A gente já está até planejando o próximo filho, já daqui a 2 anos ele já vai estar na mesma rotina do Lei, porque a gente foi um achado você na internet, porque você tem muitas opções, né? Tem muitos profissionais, né? Sim, Mas sim. quando a gente olhou você e a gente, nossa, falamos, é essa pessoa. Legal, legal. Muito obrigado aí também pelos feedbacks, obrigado aí por todo o carinho, né? Isso com certeza é muito importante para nós, né? Assim, tanto para mim quanto para minha equipe aí. Enfim, pessoal, Lei, novamente, parabéns pela sua aprovação, carinha. Você é um carinha fora de sério, continue assim na sua vida acadêmica lá dentro do Colégio Militar também. E futuramente, provavelmente você vai prestar aí algum outro concurso ou algum vestibular aí, vai seguir aí uma carreira depois que você formar, com certeza, né? Continue assim, carinha, com todo esse teu empenho, essa disciplina, você pode ter certeza que você vai muito longe, viu? Mais uma vez, obrigado, David, obrigado, Lei, obrigado, Jamiles, parabéns para vocês três, né? Não apenas por Lei, a gente sabe que é uma conquista dos pais também, né? E, bom, nos encaminhando aí para o fim, então, para você que está nos assistindo, né? Caso você ainda não tenha feito, não se esqueça de deixar a sua inscrição aqui nesse canal, clicando aqui embaixo do player do vídeo no botãozinho de inscrever-se, ativando o sininho das notificações. E agora uma última coisinha, caso você tenha chegado até aqui, eu tenho certeza de que esse conteúdo aqui ele é extremamente relevante para você. Copie o link aí dele, né? Vai ali no botãozinho de compartilhar, copia o link, manda naquele grupo do WhatsApp do cursinho, aquele grupo do WhatsApp da escola, manda para aquele outro pai que você sabe que também quer ver o filho estudando no colégio militar. Ajuda a gente aí compartilhando o nosso trabalho, que nós também sempre estaremos aqui ajudando vocês. Bom, e por hoje então era isso, pessoal. Valeu, galerinha, nos vemos nos nossos próximos vídeos. Um grande abraço para todos vocês e até lá!